em pacientes com fibrilação atrial não valvular em Hong Kong. Cecília, eu tô atrapalhando o vídeo. Vitor, tira a foto dela. Primeiramente, olá pessoal, boa tarde a todos. Meu nome é Yasmin Silva Vasconcelos e é um prazer imenso estar aqui com vocês. O nervosismo bate mesmo, a voz fica estranha, mas já tudo passa. Primeiro eu gostaria de agradecer ao professor, meu orientador Luiz Cláudio, que me acompanha desde o meu primeiro termo, ao meu namorado, Vitor Hugo, e também aos outros participantes, a Carla, que ela é monitora de farmaco, a Miriam e o Rafael, que também são professores aqui da faculdade de farmacologia. Bom, hoje eu vou apresentar para vocês um resumo falando sobre um artigo publicado em Hong Kong. Ele se trata da custo-efetividade dos anticoagulantes orais diretos, sim, DOACs significa isso, em pacientes com fibrilação atrial não valvular em Hong Kong. Bom, como introdução, gostaria de dizer para vocês que a fibrilação atrial ela acontece quando ocorre no átrio uma alteração nos impulsos elétricos. Isso faz com que o ritmo cardíaco ele fica modificado, promovendo assim a alteração no fluxo sanguíneo. Assim, o sangue começa a ficar armazenado em locais específicos do átrio e isso promove então processos de coagulação, formação de trombos. Os trombos são formados a partir desses processos de coagulação. Os trombos, eles não ficam só nesses locais do átrio. Eles podem ser, então, passados pela circulação sanguínea, chegando para o cérebro, como um tromboembolismo, chegando no cérebro, promovendo, assim, um AVC, um infarto do cérebro. De tão importante que, no caso, um trombo pode causar problemas muito sérios nesses pacientes. E para isso, para resolver esse problema, a gente utiliza os medicamentos chamados de anticoagulantes, anti essa coagulação. E eles são chamados de varfarina e agora os mais atuais, os anticoagulantes orais diretos. A varfarina ela é utilizada desde o princípio, assim, mas atualmente o que está mais sendo utilizado são os DOACs. O objetivo do estudo é analisar o custo-efetividade dos DOACs em comparação à varfarina, uma vez que a varfarina ela é um medicamento que atua como antagonista da vitamina K. Isso faz com que ela seja um medicamento completamente dependente dos níveis de vitamina K. Assim, o paciente ele tem que estar sempre indo em monitoramento contínuo, fazendo um exame que chama TAP, observando o INR, que já é determinado. Já os DOACs, eles são medicamentos que não precisam desse monitoramento contínuo, porque eles atuam diretamente nos fatores de coagulação. Dentre esses fatores, a gente tem o fator 2, que é a protrombina, e o fator 10. E assim, o estudo ele tenta, então, provar que a varfarina, por causa desse monitoramento contínuo, ela é mais custo para o sistema público de saúde, uma vez que os DOACs não estão presentes no sistema público de saúde, por mais que eles sejam mais custo-efetivos. É isso que o programa tenta mostrar para a gente. Como metodologia, foi utilizado o modelo de Markov para simular a progressão da doença, sem precisar de fato acompanhar o paciente pela vida toda. Foi utilizado assim 1000 pacientes, em uma coorte hipotética, para fazer esse estudo. Os medicamentos que foram utilizados foi a varfarina e dentre os DOACs utilizaram então a apixabana, a dabigatran e a rivaroxabana. Como resultado, a gente tem que realmente os DOACs vão superar a varfarina no tratamento de fibrilação atrial não valvar para não formação de AVC, para não formação de trombos. Isso faz com que ela tenha um maior ganho e também um custo, por mais que seja mais elevado no primeiro momento para se aplicar no sistema público de saúde, a longo prazo
a varfarina acaba sendo um medicamento que causa muito mais gastos em saúde, uma vez que a varfarina ela é completamente dependente dos níveis de vitamina K, a vitamina K ela pode ser adquirida pela alimentação, pelas próprias bactérias do intestino, então ela é um nível muito desregulado. Então, assim, o paciente precisa estar sempre sendo monitorado e as doses da varfarina precisam estar sempre sendo alteradas, dependendo do paciente. E, assim, se as doses não são alteradas, elas podem causar efeitos adversos no paciente. Pode haver, sim, o AVC, né? O AVC que é o principal problema, pode causar as hemorragias. E já os novos anticoagulantes, eles não vão permitir com que isso aconteça de forma tão fácil. Por isso que a gente fala que a longo prazo, a varfarina ela é mais cara do que os Dox. Por mais que os Dox atualmente sejam muito mais caros, no Brasil o Dox está variando de R$150 a R$500 uma caixa, enquanto a varfarina está de R$15, ou até mesmo conseguida de graça. E assim, dentre os outros, a que tem maior prevalência é a apixabana, sendo a opção mais custo-efetiva, por quali ganho, que seria a quantidade e qualidade de vida dentro de uma só medida, que é a quali. O ICR, ele calcula, então, esse nível de quali ganho comparando com a varfarina. E os dois ganham muito em relação a isso, comparando com a varfarina. Como discussão, a gente tem que esses dados não são só de Hong Kong, eles são dados internacionais, são dados que servem para todo o mundo. Assim, a gente pode aplicar no Brasil também, aqui, principalmente em Guarujá também, que aqui não tem um ambulatório de anticoagulante.